TC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Começa agora os 10 mil deles. O reality cast que faz o seu tempo render. Chegando ao vivo para todo o Brasil, porque a partir de agora o reality que mais faz você viver o clima da Bolsa de Valores. Hoje de novo, porque eu tive de manhã aqui com o Expresso da Manhã, o roteiro não muda. E para você que está chegando agora pela sua plataforma predileta de streaming ou de podcasts, muito obrigado pelo carinho, por estar com a gente para mais um capítulo vivo do Reality Cast que mostra as idas e vindas, as altas e as baixas da renda variável, especialmente Bolsa. Eu sou Leonardo Levati. Um cara muito curioso sobre o mercado, que lá em 2020 foi criar esse projeto ao lado deste cara que sabe tudo de mercado, é gestor de recursos, CFA, Carl Castrucci, ou se você preferir, Carlos Castrucci. Tudo bem, Castrucci? Boa tarde pra você. Fala, Léo. Por aqui tudo em ordem, por aí como estão as coisas. Tudo certo. O mercado não tá ajudando muito, né? Pois é, realmente. Mas a saúde tá aqui, isso é que aí interessa. Que tá, é isso que eu falo. Tudo certo, com a saúde tá tudo ótimo. Agora o mercado... Idas, vindas, sustos, tranquilidades, mas mais sustos do que tranquilidades nesta semana especificamente. E isso tem nome, 3 letras na verdade, CPI. A gente vai falar bastante da inflação americana e a maneira como ela ressignificou um pouco das expectativas, projeções, dos cenários com que os traders e sobretudo os investidores estavam pensando para avaliar o filme. O Carlos vai comentar bastante a respeito, porque o clima mudou. E o Beida chegou a classificar isso como a maior preocupação do tempo atual. Não se sabe até quando, quanto a curva vai subir nos juros americanos, mas sobretudo a duração mesmo, porque com uma pressão inflacionária tão mais forte quanto a registrada na terça, o raciocínio ficou mais complexo. A gente vai falar também das idas e vindas da nossa carteira, senhoras e senhores, em relação ao Ibovespa. Nossa vida ficou assim, alta de 1,5%. O Ibov também avançou, mas 0,7%. Mais que o dobro do Ibovespa, a gente bate o Ibov nesta semana. E os 10 mil voltaram a ser 10 mil. Estavam 9 cacetada, já estamos zerados em 10 mil. É daqui pra frente, daqui pra mais? Bom, vamos conversar porque o programa tá só começando. A partir de agora, o Reality Cast que faz o seu tempo render em mais um capítulo vivo. Este é o podcast Os 10 Mil Deles. Um reality que faz o seu tempo render. Carteira de notícias. Muito bem, meus amores, vamos lá. Deixa eu mandar um abração pra galera que não enjoa de nós aqui, ó. O Fábio Ribeiro, alô Fabião, o Rodrigo Milan, o Ricardo, o Lucas Marques, o Norton Santana, o Max R, o Leandro Miranda, faríamos uma boa dupla, hein, Leandro? O Paulo César, o Petro Ganho, a Thaís Alves, o Mexerica Luiz, sempre maratonando o conteúdo da TC Rádio. Time, mandem perguntas, hein? Pode ser pelo chat do YouTube, pode ser pelo nosso WhatsApp ou pelo chat da Station. Por onde você tiver, a gente vai lá e endereça a questão pro nosso Carlos Castrucci. Mandar um abraço pro Luiz Parente, pro Anderson Mendes, pro Diego Triulci, estes 3 aqui no chat da Station. E pelo WhatsApp também, portas abertas, mande o seu alô. Carlos, o ingrediente CPI desta última terça-feira chacoalhou bastante o mercado, na verdade os mercados globais. Era impossível que a Bolsa Brasileira não passasse ao largo, ela foi atingida, mas numa proporção muito menor, caiu 1, cacetada, quase 2, enquanto o Nasdaq chegou a tombar mais de 5. É um pouco disso que a gente vai ver daqui para frente. Todo mundo estava muito atento ao Federal Reserve e à elevação dos juros, porque isso significa, sim, afastamento de bolsa, penalização para bolsas em geral. Só que a questão é que antes do CPI, havia uma projeção mais otimista sobre até que ponto esses juros, essa taxa Fed Funds, teria que avançar. Depois do CPI, o mercado encontrou o que mais detesta: incerteza atrás de incerteza. Léo, assim, o cenário ficou bastante deteriorado com esse dado de inflação, né? Porque apesar da gente estar vivendo até esse dado que saiu nessa semana, um maior otimismo, né? Principalmente com o arrefecimento de commodities que acabam impactando a inflação de uma forma geral, esse dado de terça-feira ele foi muito ruim, né? Foi muito ruim porque a gente viu um núcleo do CPI avançando 0,6%,
É claro que quando a gente olha na base mensal, a gente fala, mas foi pouco, né, de diferença. Foi de 0,3 para 0,6, 0,3 de diferença versus a expectativa. Só que anualiza esse 0,6. Esse 0,6 são 7,2% anual, mais ou menos. 7,2% contra 2% de meta de inflação, né? Fora que o núcleo do CPI, ele costuma representar uma inflação muito mais persistente do que o CPI por si só, que tem componentes que são voláteis, que é o caso das commodities. Então, sim, o cenário deteriorou bastante, né, na minha visão, para ativos de risco, pelo menos até a próxima divulgação de dados da inflação, né? A grande questão é que a gente está num cenário muito incerto hoje em dia. Ninguém sabe efetivamente o que vai acontecer. E a cada dado de inflação que a gente enxergar, e a cada fala de dirigente do Banco Central americano, e a cada decisão de juros dos Estados Unidos, o mercado vai oscilar muito, porque o mercado não sabe para onde vão esses dados, né? Então, o call de hoje, né, é aversão ao risco, é juros para cima, e com as bolsas americanas tendendo a ir para baixo. Depois a gente pode até discorrer mais sobre o racional aqui de bolsa americana. Inclusive, a gente está com um hedge de bolsa americana, porque realmente eu não tô otimista, e acho que é uma forma de certa forma, mitigar o risco de bolsa dentro das nossas operações. Bom, claro que a gente vai aprofundar. Deixa eu só cumprimentar aqui, ó, os nossos comentaristas do chat. O Lucas Marques está na área. O Leandro Miranda, boa tarde. O Max R também manda o alô dele. A Cláudia Stuck, adorei, meu amor. Aí sim, hein, Cláudia? Um beijo no C. O Flávio Maranho, boa tarde. O Davi Ximenes também na área. O Norton Santana. O Leandro Miranda. Léo, se possível, pergunta para o Carlos sobre os fundamentos de plano e plano. Agradeceria em ouvi-lo a respeito. Já então o Carlos pode aprofundar, se ele não tiver muitas informações a respeito, pelo menos um overview. O Rodrigo Milan, boa tarde. O salário aumentou? Não. Merece, hein? O cara fica aí de ponta a ponta. É isso aí, Rodrigão. Aqui a gente não para. Quinta-feira é dia. O Mexerica Luiz. Uai, Leandro, você de novo? Só tem figura aqui, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. E pela Station também tá por aqui a Fabiana Luz. Bom, Carlos, quando você fala do núcleo, no caso da pressão inflacionária americana, é importante lembrar que no mecanismo de aferimento inflacionário do Federal Reserve, o núcleo exclui energia e alimentos, que no entendimento do Fed são mais voláteis. Portanto, às vezes, eles podem deturpar a cesta inflacionária como um todo. Por isso que você exclui os dois itens para você avaliar o quanto que o fenômeno é de fato grave. E essa foi a maior ducha de água fria. Veio 0,6% de alta, 0,3% era o previsto. Ou seja, a inflação ela começa a insistir em alguns campos de produtos e serviços que o mercado não estava no radar, que o mercado não estava considerando, o que leva o Federal Reserve, ou legitima o Federal Reserve, a ser mais hawkish ainda. E você disse que ia aprofundar, ou pretendia aprofundar a questão das bolsas americanas, porque é um mecanismo de hedge que você tinha pensado para a nossa carteira. Aproveita e emenda as duas coisas. Perfeito, Léo. Eu vou tentar consolidar até o que alguns racionais, se quiser me interromper no meio do caminho, fica à vontade. Mas começando pela taxa de juros americana, né? Eu acredito que, de novo, é um racional que eu trago aqui algumas vezes, né? O que mais importa, na minha visão, não é o quanto o Fed vai ser hawkish hoje, né? Hoje, eu digo, nas próximas reuniões, nas taxas de juros de curto prazo. É o qual será o nível terminal da taxa Fed Funds e por quanto tempo isso vai ter que ficar lá. E se isso vai conseguir arrefecer a inflação, para qual nível de inflação e o quanto isso vai impactar a atividade. Eu acredito que esses são os pontos principais que a gente tem que trabalhar na hora de tomar nossas decisões de investimento, né? E aí, então, deixando de lado aqui a taxa de juros de curto prazo e indo para a Fed Funds de 10 anos, né? Para o Treasury de 10 anos, desculpa. Hoje a gente está com uma Treasury em 3,45% aproximadamente, né? Esses 3,45 é até o motivo do hedge nosso hoje. O que eu faço quando a gente fala de política monetária e de hedge, tomar posições com base em política monetária e taxas de juros de longo prazo dos Estados Unidos? Eu tento ser agnóstico de para onde vai os juros, tá? Porque ninguém sabe para onde vai. Exato. Então o que eu falo? Bom, eu vou ficar agnóstico para onde vai os juros, eu vou ficar agnóstico para onde vão os lucros das empresas. E com isso eu consigo fazer uma conta com base nos dados de hoje de a quanto o S&P deveria estar sendo negociado, né? Hoje a gente vê Fed Funds, a Treasury de 10 anos, em 3,45%. 3,45% com o lucro por ação atual do S&P, perspectiva de crescimento do Fed,
e um prêmio de risco de 4,5, que para mim é o prêmio de equilíbrio de risco, o S&P deveria ficar em 3.400, entre 3.400 e 3.500 pontos. Tá? Bom, então vamos lá, porque neste momento o S&P está em 3.900 pontos. Entende o Carlos que com o prêmio de risco que você estima em 4,5%, mais a média ponderada dos yields de 10 anos, que são a grande temperatura, o grande termômetro em relação à percepção de risco do mercado por lá, nós teríamos que ver um S&P 500 em 3.500, 3.400. Se nós temos 3.900, a gente está falando aí de uns 15% a menos. 15% a 20% de queda, o que você, pensando na racionalidade, projetaria para o S&P. Perfeito. Aí assim, se você colocar, mantendo esse Treasury em 3,45 e colocando, o limite, a banda mais baixa de prêmio de risco, que seria na casa de 3,5% para se investir em ações, está falando do S&P em 4.100 pontos. Então, a assimetria aqui, com base nesse cenário atual, na minha visão, ela já é bastante desfavorável, porque no cenário bom a gente chega a 4.100 no equilíbrio, e num cenário ruim a gente cai para 3.400. No cenário ruim não, na verdade no cenário médio, no cenário base, hoje em dia seria 3.400 pontos. Só que aí, emendando aqui no racional, aí tem mais alguns gatilhos que valem ficar no radar, né? A primeira questão e aí eu já vou até entrar na última publicação do Ray Dalio, onde ele explica as dinâmicas de inflação, juros, mercado e economia. Nesse texto, que é um texto curto que ele postou na newsletter dele no LinkedIn, ele fala em grandes números que a expectativa dele, ele não tem muita convicção nessa expectativa, mas sem novos choques, é que a inflação nos Estados Unidos deve rodar nos próximos anos, perene, entre 4,5% e 5%. Soa exagerado, né? Soa. Mas pode acontecer. Mas é o Ray Dalio. E o cara tem muito dado, né? Além disso, ele fala de um juro real de 0 a 1% nos Estados Unidos. Ou seja, se você pegar um cenário positivo do Ray Dalio, ou seja, que é uma inflação na banda inferior e com juro real de 0, a gente está falando de um Treasury de 4,5 de 10 anos. E se pegar esse cenário de juro real de 1, uma taxa Fed Funds de 5,5. Se você pegar, pode ir até, seria de 4,5 a 6 Fed Funds, né? E o Treasury de 10 anos. Se você colocando 4,5 de 10 anos, você teria ali um S&P justo em 2.900 pontos, tá? Puxa vida. Com 4,5 de earnings, de equity risk premium, né? De prêmio de risco para se investir em ações. Isso sem considerar que inflação alta leva a juros altos. Aí entra no texto dele. Juros altos leva a menos disponibilidade de capital para as empresas investirem e menos apetite ao risco, porque os fluxos de caixa estão sendo descontados a valores maiores. E menos capital disponível, menos disposição a investimento e a consumo por causa dos juros altos, resultam no quê? Queda no PIB. Queda no PIB é queda no lucro das empresas. E hoje a gente está considerando o lucro das empresas atual, sem considerar uma queda no lucro das empresas. Então, assim, é claro que eu estou desenhando um cenário ruim aqui, mas é importante a gente ter esse cenário no radar, entendeu? Porque isso pode, caso ocorra, e tem uma probabilidade de ocorrer, né? Eu diria que tem uma probabilidade relevante de ocorrer. Isso pode levar as bolsas americanas, o S&P, para 2.900 pontos, né? E assim, é algo que acaba impactando todos os mercados de uma forma geral. E é claro que isso pode não acontecer, mas pensa na assimetria. É mais fácil o Treasury voltar para 2,5 com essa inflação aí que veio, né? E com a inflação que a gente está vendo? Ou será que é mais fácil o Treasury ir para 4,5, né? 4,5, então, claro. Assim, a assimetria para se apostar a favor do mercado americano hoje, ela está desfavorável. E aí até vou estender um pouco mais esse racional aqui, Léo. O seguinte, aí a gente fala de Brasil, né? O Brasil, eu até vi esses dias, agora vai me fugir a autoria do texto, mas de alguma casa explicando do porquê o Brasil é atrativo, assim, fora todas as questões fundamentais que a gente já traz de economia pujante, de pico de taxa de juros, de pico provável de inflação também, que levam o Brasil a um cenário mais positivo. Um cenário que pode beneficiar o fluxo de Brasil justamente a única opção que tem. Justamente. É a única opção que tem para você investir o dinheiro e ganhar dinheiro de alguma forma. Não, e para eu te complementar, a gente está falando disso num dia em que o IBCBR referente a julho esmagou o consenso, superou 1,15%,
se esperava 0,3, algo assim. A gente está falando num dia em que a pasta da economia revisou para cima o PIB, e é a projeção mais conservadora, porque a pasta da economia não quer passar recibo, não quer errar, certo? Muita gente toma por base a economia para, inclusive, cobrá-la depois. Vocês falaram que, então costuma ser uma projeção mais conservadora. Os caras revisaram, o PIB vai para 2,7% e ano que vem no mínimo 2,5%. É a maneira como está sendo projetado a atividade brasileira para 2023. Nós estamos falando aí deste ano mais o ano que vem, se a gente for fazer uma soma pura de 5% de crescimento, e outros países estão olhando para isso e falando, pô, luxo de vocês, hein? Porque o cenário é muito mais desafiador. Olha, vai ser uma tremenda ironia, mas se ainda não está claro qual vai ser o crescimento chinês este ano. Os caras falavam em 5,5%, aí casas começaram a revisar para baixo porque não abriram mão da política Covid-0, aí já se fala em 3, alguma coisa. Se o Brasil surpreender para cima e China surpreender para baixo, mesmo essas projeções de 3, alguma coisa, não seria devaneio pensar no Brasil crescendo mais que a China. Que recado isso não passa, né? Eu acho que a China ali é onde tem o maior nível de incerteza hoje, né? Porque, assim, eu vou continuar esse racional aqui trazendo para investimentos, né? Qual que é a nossa cabeça hoje? A nossa cabeça a simetria em bolsa americana extremamente desfavorável, ou seja, é muito mais para baixo do que para cima hoje. A simetria em empresas ligadas à economia doméstica brasileira, positivo, valuations descontados, fim do ciclo de aumento de juros, potencial inflexão na curva de juros, aumento do consumo, principalmente agora a partir do segundo semestre, então essas empresas devem se beneficiar. Commodities com problemas de demanda, então de oferta, desculpa. Então, falando de energia, principalmente petróleo, né, e alimentos, continua favorável. Aí a grande incógnita é commodities voltadas para atividade, né? Porque a atividade global já é uma incógnita, então a gente está falando de commodities metálicas, por exemplo. E a atividade chinesa é uma incógnita ainda maior, né? A gente não sabe para onde vai a economia chinesa e de onde virá o crescimento. Se vai continuar vindo por meio de investimento, né? Infraestrutura, construção civil, assim em diante, ou se vai realmente migrar a matriz de crescimento chinês para consumo, né? E aí você tem um menor apetite para commodities e mais apetite pelo consumo interno lá na China. Então, essa é um pouco da cabeça que a gente tem hoje, falando de globo, assim, para investimentos. Interessante, Carlos. Por isso a ideia de estar shorteado em S&P especificamente, poderia ser até em outras bolsas. Uma pergunta que chega aqui, nós temos 200 perguntas para o senhor, hein? Vamos tabelar com agilidade, mas a primeira é da Raíssa Meirelles. Ela pergunta, Carlos, por que estar shorteado em S&P e não em Nasdaq, que costuma ser muito mais punida proporcionalmente num cenário de elevação dos juros? Me pareceu uma boa provocação. Faz sentido isso? Faz sentido sim. Eu fico shorteado no S&P porque eu tenho mais conhecimento sobre o S&P. O S&P ele é uma média mais equilibrada do mercado americano, né? Que mescla ali economia real, né, com tecnologia. E fora que o Nasdaq ele é muito mais volátil, né? Então quando você fala de fundo, às vezes você pega uma rasgada de um Nasdaq com uma... Porque assim, apesar dessa perspectiva negativa, a gente sabe que vai oscilar, não vai ser em linha reta se acontecer esse movimento para baixo de bolsa americana, né? E cada queda de juros, a rasgada do Nasdaq, como o nosso benchmark ele é Ibovespa, né? Ele é bolsa, cada rasgada do Nasdaq para cima, isso machuca muito a gente. O S&P ele é mais estável, entendeu? Então para você apostar na tendência, eu prefiro apostar no S&P do que no Nasdaq, que dá essas rasgadas de -5, +5 e acaba, de certa forma, atrapalhando o resultado do fundo. Muito bem, Carlos. Aí a gente dá um espaço para o Davi Ximenes. Já vou para o chat do YouTube. O Davi escreve assim: Fala, Léo, boa tarde. Pergunta para o Castrucci. Hoje temos um petróleo no nível de janeiro de 2022, está se referindo, claro, ao preço, e caindo. Essa tendência no médio prazo do petróleo ter seu preço reduzido de qualquer forma parece independer do que acontecer no eixo Rússia-Ucrânia ou da redução de produção da OPEP. Essa dinâmica acontece por quê? Aí ele pergunta: porque o mundo está aprendendo a reduzir a dependência da commodity ou porque o efeito das medidas de aumento de juros começa a produzir as suas consequências e tira o apetite pelo petróleo, já que o mundo começa a recalcular a atividade para baixo? É a pergunta do Davi Ximenes. Perfeito, boa pergunta, Davi. Na verdade, esse até é um tema que a gente abordou algumas vezes aqui no programa, mas na outra ponta, né, do porquê o petróleo estar exageradamente alto no momento dos conflitos. E a grande questão
infelizmente, né, a dinâmica de preços de commodities como petróleo, por exemplo, ela está muito mais ligada hoje em dia com expectativas de mercado, porque o mercado de derivativos ficou tão forte que o volume de derivativos de petróleo é muito maior do que o volume físico de petróleo, né, do que com as condições de equilíbrio da commodity, entendeu? Então, hoje a gente está vendo essa pressão no preço do petróleo por conta de expectativas, né? Expectativas principalmente no lado da demanda de uma desaceleração econômica que pode acabar impactando na demanda pelo petróleo e com isso o petróleo tenderia a ir para baixo. Então o mercado ele tenta se antecipar ao que acontece efetivamente nas relações de oferta e demanda. Só que, na minha visão, assim, a demanda ela ainda está bastante forte. Assim, a mudança, claro que você tem o componente de atividade econômica que pode arrefecer, mas a gente tem o componente estrutural. E a gente não viu nenhuma mudança estrutural ainda globalmente na parte de troca da matriz energética, de sair de derivados de petróleo para ir para outras fontes renováveis, né? Então, as condições de demanda, na verdade, elas continuam bastante saudáveis, eu diria, para o petróleo, né? Não necessariamente para o mundo de uma forma geral. E as condições de oferta continuam bastante preocupantes, tá? Por mais que a gente tenha visto um escoamento da produção russa, ou seja, a gente não teve um estrangulamento na oferta de petróleo por conta da questão da Rússia, isso já é um problema estrutural que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos para falar a última década, mais pelo menos, de falta de investimento e de estímulo para investimento na indústria de petróleo sem uma contrapartida na troca da matriz energética global. Então a demanda continua crescendo, de acordo com o crescimento econômico global, mas a oferta não cresceu na mesma magnitude, né? Então é aquele erro que a gente fala, né, de você quer atacar, você quer retirar petróleo do mundo, só que em vez de você atacar o lado da demanda, que é o que precisa ser atacado, você ataca a oferta, e você cria um desequilíbrio de preço, né? E é isso que está acontecendo, e você não consegue criar capacidade nova de petróleo do dia para a noite, e você não consegue trocar a matriz energética global do dia para a noite. Então as condições para petróleo, na minha visão, elas continuam bastante desfavoráveis no sentido de o petróleo continuar pressionado para cima, tá? Eu acho que a gente tem essa volatilidade de curto prazo aí por conta de expectativas de mercado, mas quando a gente fala de mercado físico, efetivamente, para mim, petróleo ainda está com um desequilíbrio forte entre oferta e demanda. O nosso Eliezer Barros traz uma provocação interessante. Ele diz assim: de um lado, a inflação brasileira está arrefecendo, nós podemos ter pela primeira vez na história, desde a análise comparativa, 3 meses deflacionários. Nós tivemos o mês de agosto deflacionário, tivemos o mês de julho deflacionário. Se isso se mantiver assim e setembro também for, é uma tríplice rara. No entanto, ele faz um alerta. Ele diz: faltando 3 meses para acabar o ano, nesses próximos em especial, o comércio tende a ser pujante. Dito isso, inflação para cima, certo? Em outras palavras, a provocação do Eliezer é: será que essa reta final de 2022 não pode fazer um contrapeso importante para voltar uma pressão inflacionária maior? Faz sentido, sim, faz sentido esse racional, né? A grande questão é o comércio voltará, né? Ao que tudo indica agora nesse final de ano. Mas vai haver pressão de preço, além do que a gente já viu de pressão de preço nos produtos, ou será que os produtos vão continuar mais ou menos numa base de preço constante, né? Claro que a tendência é mais demanda para a mesma oferta, a gente tem um aumento de preços. E outro ponto que a gente tem que considerar também é como que vão se comportar os outros componentes de inflação, né? Então, energia e alimentos, por exemplo, que não fazem parte do núcleo de inflação, né? Mas que fazem parte do indicador fechado de inflação. Então, assim, eu não acredito que a gente vai ver deflação daqui até o final do ano, né? Mas a grande questão eu acho que essa retomada da economia, ela, de certa forma, já pode estar dentro das projeções de inflação para o final do ano, mas sim é uma pressão inflacionária. Bom, e aí a gente volta ao Leandro Miranda, quase meu xará aqui. Ele perguntou sobre plano e plano. O que você poderia passar para ele? Plano e plano, aí eu estendo a análise para construtoras, né, incorporadoras de baixa renda. Elas passaram por uma dificuldade muito grande ali nos últimos 18 meses, né, vai mais ou menos, 18 a 24 meses, porque quando você atua em baixa renda, você tem um teto de preço para vender os seus imóveis, né, as unidades, quando você atua no Casa Verde e Amarela. Você não corrige pela inflação, ou então o que você vendeu hoje é o que você vai receber lá para frente. E a gente viu uma inflação de custos muito forte, né? E quando você olha para plano e plano,
que atua ainda nas faixas mais baixas do Casa Verde e Amarela, onde você tem menos poder de repasse de preço, o que aconteceu é que a margem de plano e plano acabou ficando bastante comprimida, né? Só que a gente está num cenário potencial de inflexão nos resultados dessas companhias. Primeiro, porque a gente teve um reajuste nas tabelas do Casa Verde e Amarela, então tanto de preço quanto de affordability, né, das famílias para comprar imóveis, então a demanda continua estimulada. Você tem uma queda nas commodities, então é provável que você tenha um arrefecimento no custo de produção dessas companhias. E quando a gente olha para cenário eleitoral, né, essa é a minha tese para baixa renda, eu não tenho plano e plano, mas eu tenho outras incorporadoras, é que independente do cenário eleitoral, esse programa habitacional ele deve ser estimulado, entendeu? Porque ele é algo que interessa para ambos os governos, independente da bandeira que eles carregam. Então, assim, para mim o cenário para essas incorporadoras de uma forma geral ele é positivo, tá? E a Plano e Plano, eu não conheço a empresa de forma aprofundada, mas é uma empresa que vem do grupo da Cyrela, né? Daqueles spin-offs da Cyrela, então pelo menos controladores bons a companhia tem. Então eu acho que a perspectiva é positiva, assim como para o setor de uma forma geral. Os 10 mil deles é um programa que oscila entre macroeconomia e o dia a dia das empresas de acordo com o vento da semana. Em temporada de balanços, por exemplo, a gente aprofunda muito as companhias. Por que eu estou trazendo essa introdução? Porque nessa semana, o vento que se sobrepôs a qualquer outro foi o do CPI e o chacoalhamento das perspectivas macroeconômicas. Nessa direção, nós temos 2 comentários aqui. Um do Leandro e outro do meu amigo Gaik Grafista. O Leandro escreve assim: pessoal, a China tem uma projeção de longo prazo de ser a maior economia do mundo pelo menos até 2050. Nos 100 anos da revolução deles. Vai ter que investir muito nos próximos anos para viabilizar isso. E o Brasil vem junto. É a hipótese do Leandro. Queria saber se você concorda com essa hipótese e queria colocar uma pimenta aqui para você comentar, que assim, até 2050 o mundo gira algumas vezes. E tem uma tal de Índia aí que pode surpreender. Assim, eu acredito que, claro, vou começar pelo final, né? Tem uma Índia que pode surpreender, mas a China, quando a gente fala nesse aspecto, ela tem um diferencial muito grande que é o planejamento. O planejamento chinês ele é muito bem feito, né? E eles correm atrás desse planejamento, é muito sério. Além de ser bem feito, ele tem que ser cumprido, né? Então, assim, a disciplina do chinês para conseguir atingir as suas metas é muito superior, eu imagino, do que a própria organização indiana. Então, assim, se eu tivesse que apostar nas duas, eu apostaria na China com certeza, assim. Agora, falando da tese do ouvinte, qual que é o nome dele? Desculpa. É o glorioso Leandro. Da tese do Leandro. Leandro, faz sim sentido, é claro, até porque o Brasil ele é um dos principais parceiros comerciais da China. A China é um dos principais parceiros comerciais, não é o principal parceiro comercial do Brasil, né? A grande questão que a gente tem que ver é que ao longo dessa trajetória, a matriz de crescimento que a gente estava conversando mais cedo, ela tende a migrar de investimento forte, né, para consumo, né? Então, assim, você investe para criar uma infraestrutura e depois você migra para consumo, para bem-estar da população. Então, a tendência a longo prazo é que esse crescimento da China ele migre. Assim, apesar de ele continuar crescendo forte, vai crescer menos em infraestrutura, vai crescer menos em corporação, por exemplo, e vai crescer mais em consumo. Tanto é que isso, se eu não me engano, faz parte do plano chinês. Mas o Brasil é claro que vai ser beneficiado. A grande questão é se o Brasil vai conseguir aproveitar disso ou não, porque esse é só um componente dentro de todo o problema brasileiro que existe, né? Então a gente tem a parte política, tem a parte da boa destinação dos recursos, tem a parte da boa política monetária e política fiscal aqui. Então tem muitos fatores, mas é claro que isso é positivo para o Brasil, sim. Aí o Norton Santana complementa, diz assim: o que é bom para a China costuma ser bom para o Brasil também. Valeu, Norton. Aí eu fiquei de pagar o comentário do Ike Grafista, porque ele nos provoca aqui no seguinte sentido. Ele diz assim: pessoal, parece que vocês estão vendo um céu de brigadeiro no Brasil, mas esquecem que 2023 tem como cenário, na perspectiva do Ike, desequilíbrio fiscal, possível aumento da dívida em relação ao PIB, déficit primário do governo central. Quer dizer, ele está amparado nesses 3 eixos para compor o que seria 2023. Como é que você responde a esse tipo de olhar? Não, perfeito. Acho que assim, são preocupações que são super válidas, ainda mais com um cenário político tão incerto quanto o que a gente tá vivendo hoje em dia, né? Eu acredito que a grande questão é que
O Brasil ele está numa posição muito favorável hoje quando a gente olha as condições econômicas globais. Por quê? Porque, assim, primeiro, é claro que é provável que a gente dê um déficit primário no ano que vem, só que a gente está dando um superávit primário esse ano que é muito inesperado, né? E mesmo quando a gente olha os dados do déficit público, ou seja, considerando o pagamento de juros, a gente está com um dos menores déficits dentro do G20, tá? Então, o Brasil está bem posicionado do ponto de vista fiscal e mesmo o déficit primário do ano que vem, ele deve ser melhor do que o projetado, né, anteriormente. Assim, na verdade, a ideia era que, quando a gente olhava projeções do governo até 2019, a gente teria déficit primário, se não me engano, até 2026, 2027. Então, assim, não é algo que está fora do esperado, né? A gente tem o problema do aumento de despesas fora de teto de gastos, a revisão de teto de gastos e assim em diante. Mas aí, voltando do posicionamento do Brasil, né? Por que o cenário continua positivo, pelo menos para 2023? É claro que o Brasil é ano a ano, né? O longo prazo é um ano aqui no Brasil, porque tudo pode mudar. Mas olhando no cenário, assim, por mais que a gente está numa potencial pior deterioração de despesas e de gastos, né? Ou seja, de um aumento nas despesas de governo, que teoricamente aumentam o déficit do governo, a gente está vendo um aumento de arrecadação muito forte no governo por parte do ciclo de commodities, né? Com as commodities nesse nível de preço, com dividendos das estatais, com a participação de royalties que o governo federal tem dentro da exploração de commodities de uma forma geral, isso tem aumentado bastante a arrecadação, né? Então, no final das contas, é claro que o melhor seria que a despesa não estivesse aumentando, ela está aumentando além do teto, mas o Brasil está vivendo, de certa forma, um cenário positivo no ponto de vista de arrecadação, então isso, de certa forma, mitiga esse problema e pode fazer com que o endividamento do Brasil não suba tanto no ano que vem, conforme, de acordo com as previsões de mercado, né? Então, sim, acho que, em resumo, são questões que a gente tem que acompanhar de perto, né? Mas eu acredito que para 2023 isso não impacta ainda o mercado de uma forma geral. Eu imagino que o que vai impactar mais é a dinâmica de lucro das companhias e a queda potencial na curva de juros. Fato. Acho que a grande questão, a questão central é do ponto de vista fiscal, qual vai ser a ancoragem no ano que vem, como é que vai se dar tudo isso. E não tem jeito. Nós precisamos esperar uma coisa chamada eleição. Ter dia 2 de outubro o primeiro turno, se houver segundo turno vai ser lá no final do mês de outubro, então é em novembro que a gente vai começar a ter um desfecho, havendo segundo turno naturalmente, seja qual for ou quais forem as proporções e o resultado, a gente vai ter só a partir de novembro um pouco mais de pista. Claro que o cenário Bolsonaro nos dá muito mais pistas do que esperar, porque seria Paulo Guedes. O cenário Lula é um mar de incógnitas, embora a favor do mercado tenha havido já algumas pistas de que não seria ninguém de extremo, seria alguém mais moderado para comandar a economia do país. Mas incerteza é a palavra mesmo do ponto de vista fiscal. E mesmo Bolsonaro, que se apoia num guedismo, que goza ainda de credibilidade ou de mais credibilidade do que foi Guido Mantega, quando a gente compara a história política recente brasileira, há promessas aí, lembra aquela que nós pagamos ao vivo aqui no último episódio dos 10 mil deles, quando Bolsonaro sugeriu R$800 até em Auxílio Brasil, etc. Quer dizer, como é que a conta vai fechar? Mesmo num cenário de Bolsonaro, alguma coisa vai ter que ser colocada. O que ajuda ou anima as projeções é que, pensando no guedismo, geralmente ele vai enxugar de algum lugar para viabilizar em outro. Já na escola petista, sobretudo dos governos Dilma, não foi exatamente isso que a gente viu. São 12h39, o programa está voando e a gente olha para os destaques dos nossos 10 mil reais, aqueles papéis que mais chamaram a atenção. Quando eu faço esse movimento, Via avançou 12,8% e Raízen caiu quase 6%. Vamos de trás para frente. Raízen tem a ver com energia. Perfeito, Léo. Raízen é uma tese que eu gosto bastante, tá? Depois a gente pode até aprofundar nela. Mas ela é um papel que vem sofrendo aí nos últimos períodos, né? Ele não tem sido muito acompanhado pelo mercado ainda, até porque foi um dos últimos IPOs da leva lá de 2021. Mas é uma tese que eu gosto bastante, assim, em resumo, ela atua em 3 principais frentes, né? A frente de distribuição e marketing, que eles chamam, que é a parte de distribuição de combustíveis através da bandeira Shell, e na parte de marketing, que eles chamam, são as lojas de conveniência, tanto Shell Select quanto as Oxxos, né, que a gente está vindo abrindo em cada esquina, são da Raízen, é uma joint venture com a Fenza. E os outros 2 principais setores que ela atua é na parte de açúcar, né? Então na produção e venda de açúcar e na produção e venda de biocombustíveis. Perfeito. E aí na ponta oposta, a Via
que tem a ver com varejo que vem se animando, e o CPI tirou parte do fôlego nesta semana do que as varejistas vinham fazendo. No momento em que falamos, Magalu, por exemplo, está caindo 2,9%. Está em R$ 4,34. É um pouco do que a gente está vendo de retrato. Na semana passa a cair. Nós temos aqui na semana 0,68% de baixa para Magalu MGLU3. E tratemos a Magalu como uma referência para as varejistas, em especial, cooperação brasileira, para a gente entender um pouquinho do movimento. Até terça-feira, antes do CPI, uma outra semana muito boa se desenhava para as varejistas. Assim, o varejo tá numa briga grande aqui, né? Porque quando a gente traz o foco para a economia doméstica e para as perspectivas para o varejo no segundo semestre, a gente vê as varejistas decolando, né? Mas aí quando a perspectiva volta para a inflação americana, para a curva de juros americana, aí acaba atrapalhando um pouco a cotação dessas empresas, né? Eu acredito que, assim, falando um pouco da parte técnica, né? Elas saíram ali, fizeram um rally ali de quase, dependendo do papel, 100%, né? 80%, 90%. Agora está numa fase de consolidação aí até decidir para onde a gente vai, né? Mas, a princípio, Via foi a que mais caiu na semana passada, né? E agora foi a que mais subiu essa semana, porque a volatilidade nesses papéis está além do normal. Não, eu tava até procurando o efeito aqui pelo seguinte, tem comentários que merecem prêmios, né? Aí o Eliezer Barros ganha os prêmios aqui. Por quê? Porque o Eliezer vai lá e comenta assim. Ele diz, olha a criatividade, fizeram um teto, falando do teto de gás, sem paredes. Para 2023 tem teto, mas não tem as paredes no entorno. E o Leandro Miranda já fala em teto de vidro. As incertezas estão postas. A gente falou de Raizen, a gente falou de Via, agora vamos falar de segmentos gerais. MRV continua sendo uma guerreira. Ontem se destacou entre as altas. Hoje a gente está vendo Positivo avançar muito bem. Embraer, Natura, Cielo, Vale, Azul, BIF3, papéis da Minerva. E estão caindo Sula 11, as units de Sul América. Aí você tem Sabesp, Redditor, isso desde o começo do dia. Cosan, Cash 3, Qualicorp, própria Via. Via está em 3,16. Nosso PM ainda está em 4 e cacetado? É 5 e alguma coisa? É que na hora a gente não faz cálculo de preço médio, né? Outra metodologia. Mas se a gente tivesse que forçar e colocar no papel, acho que estaria em 4 e pouquinho, no máximo 5, por aí. Ainda teria um chão de recuperação em Via. Via que avançou bastante, mas pelas razões que o Carlos elencou, tá sofrendo mais essa semana. Eu queria falar contigo sobre Petz. Petz é uma companhia, eu sei que a gente tem posição nela, e pouco a pouco, Carlos, ela vai consolidando o mercado. É fato que há uma analogia dela com a B3. Não tem concorrente na bolsa ainda, pode ter. Mas isso à parte, a Petz está fazendo aquilo que uma empresa que chega na frente tem a obrigação de fazer, vai consolidando o mercado. Ela conseguiu, e eu lembro que isso gerou a ela muito valor na época, adquirir aquela Super Cão, ou Super Secão, que é aqueles tapetes higiênicos muito famosos no mercado e no segmento, e agora expandiu mais para plano de saúde. Você deve ter visto como um fundamentalista muito positividade esse tipo de movimento, né? Assim, a história de Petz até agora, ela é uma história com perspectivas bastante positivas, né? Porque a empresa ela atua num segmento com perspectivas de crescimento bastante acentuadas, né? Com a questão da humanização dos pets, né? Então é o famoso mercado ali que a gente chama de tendência secular, pelo menos por enquanto, né? Então, cada vez mais as pessoas têm mais pets e investem mais dinheiro em seus pets, né? Então, seja com o bem-estar deles, com a saúde deles, com o lazer deles e assim em diante. E a Petz se posiciona como uma marca líder dentro desse mercado e uma consolidadora de mercado, né? Então, quando a gente olha para a estratégia da Petz, né? Você tem um mercado grande onde ela tem menos de 10%, falando de varejo pet, né? E imagina que você tem já a demanda, ela já existe pelos seus produtos em diversas regiões do Brasil, em diversas cidades do país. Então basta você acessar esses mercados, né? Ou seja, abrindo lojas nesses mercados ou colocando a sua operação online para atender essas cidades, esses municípios assim em diante, que a demanda está lá. Então a velocidade de maturação de lojas é muito acelerada. Só que você precisa ter dinheiro para investir no crescimento e expansão de lojas, e você tem que criar uma força de marca, né? E é isso que a Petz tem tentado fazer, independente do aumento de juros ou não, né? A Petz continua com seu plano de expansão de lojas, e isso por si só no varejo já traz uma perspectiva positiva para a companhia.
Fora isso, a empresa também está tentando acelerar o seu crescimento, mas num ritmo menor, na parte de saúde pet, efetivamente, né? Então a gente está falando de hospitais, de planos de saúde e assim em diante, onde você até tem uma margem melhor para se operar do que no varejo por si só, e você acaba oferecendo aí um serviço completo, né? Você acaba criando esse ecossistema pet, que é o que eles buscam, né? A missão da Pets é essa. é justamente você criar um ecossistema para que você que tem seu pet, você consiga resolver tudo a partir deles, né? Então é uma história positiva, é uma empresa que, olhando para múltiplos, é uma empresa cara, né? Ou seja, tem crescimento embutido bastante acelerado na sua história, mas eu acho que é algo que, assim, é uma tese que eu gosto, né? A gente investe em pets, então eu gosto da tese. Fato, por isso até quis repercutir contigo. Carlos, vamos fazer aquela fotografia que a gente atualiza? Nem é tão atualizável assim, mas nos últimos tempos tem sido, porque a gente tem visto algumas mudanças de vento. Então vamos falar da nossa alocação. Nós temos como caixa 14%. Eu não lembro se deu uma engordada ou uma emagrecida, mas ainda assim não é muito caixa, né? Não é 30, 40, 45% de caixa, mas também não é 5, 3% de caixa. Eu acho que deu uma leve engordada. Estados Unidos 7% e Brasil 79%, quase 80%. Então, antes da gente aprofundar, em especial o Brasil, caixa 14%. O que você fez de caixa? Aumentou, diminuiu? Aumentou, mas aumentou residualmente, né? O que aconteceu mais ao longo dessa semana foi uma migração, dessa semana, das últimas semanas, né? Foi uma rotação de setores na carteira, de nível de exposição, e o aumento de hedge no S&P, né? Acho que esses são os dois principais fatores de mudança aqui na carteira. Vale, até vão achar que eu tô fazendo diferente do que eu falo, mas a posição nos Estados Unidos aumentou também marginalmente, né? Aumentou uns 4%. Não, mas aumentou pelo short em S&P ou não? Não, aumentou a posição comprada em ativos americanos, né? Mas a gente tá com um hedge maior no S&P 500. Então, assim, de ativos, a grande mudança nos Estados Unidos foi que a gente retomou a nossa alocação em GM, tá? Faz um tempinho. Porque, né? Acho que assim, primeiro vale o destaque que a indústria automotiva continua forte nos Estados Unidos, né? É uma empresa de múltiplo baixo, então que acaba sofrendo pouco com o aumento de juros. Quando a gente fala de impacto no valuation da companhia, né? Tem toda aquela história positiva que a gente já discorreu muito aqui sobre a eletrificação da frota, sobre o ganho de margem, sobre os veículos autônomos. Então eles têm um plano muito bom, falando a longo prazo. E tem um componente muito importante para mim aqui, Léo, que é o seguinte: a GM, ela está em todos os continentes, exceto a Europa. E os seus principais concorrentes são europeus. Então eu acredito que a GM, mesmo numa redução no consumo de veículos, né, no mundo, a GM pode ganhar market share com relação aos seus concorrentes, porque ela tem menos problemas de produção e ela não está na Europa. Então, assim, ela não vai ter problemas de produção em comparação com os outros, onde a matriz é lá. Então, essa questão por si só pode auxiliar muito a GM, não só para agora, mas a longo prazo, né? Porque você pode ver uma migração de pessoas, de marcas de veículos, né, dos concorrentes da GM para a GM, e esse ganho de market share, uma parte pode ficar com a GM a longo prazo. Então, assim, isso para mim é uma questão positiva. Seria meio que uma aposta contra as europeias também. Boa, Carlos. Saiu melhor que a encomenda essa foto para a GM, né? Está fora da Europa neste momento, é no mínimo um bom negócio. Bom, é o seguinte, são 2h49, Mexerica Luiz, Rodrigo Milan, Davi Ximenes estão protagonizando uma troca bem legal junto ao Ike Grafista e outros dos nossos ouvintes aqui no chat do YouTube, assim como Eliezer Barros. Deixa eu, no entanto, trazer ainda para a composição da carteira, porque vai dar para cruzar com a pergunta da Fabiana. Por quê? Fique claro, a Fabiana queria saber se o hedge fazia sentido ou fazia parte da porcentagem de Estados Unidos ou de Brasil. Pelo que eu vejo aqui, faz parte da porcentagem de Brasil, de modo que esse 7% de Estados Unidos tem a ver com posições compradas lá nos Estados Unidos, entre as quais se destaca a de GM. Caixa 14%, Estados Unidos 7%, no Brasil nós temos 79% dos recursos, que estão, pelo que eu estou notando aqui, relativamente parecidos com a última atualização que a gente fez. 15% varejo, quase 15% em commodities, quase 15% em bancos, aí você tem 12%, pouco mais de 10% em construção, utilidades públicas 9% e outros segmentos ou setores 15%. Por aí, né, Carlos? É, isso mesmo. Acho que o grande destaque de Brasil aqui é essa alocação, que eu considero uma alocação relevante em construção civil, né? 12% para construção civil, dado que a representatividade de construção civil no índice é 1%,
é uma alocação bastante otimista, eu diria. E a gente está dividido em 3 posições. Uma que é a principal, que a gente já falou bastante, que é MRV. E depois 2 que estão igualmente com posições pequenas, que são a Cury e a Lavi, que são 2 spin-offs da Cirela também, né? E falando do hedge aqui, o hedge ele é feito no mercado futuro, né? Então imagina que a gente está com 14% em caixa, ou seja, a gente tem uma alocação em ações de 86% no mercado à vista, né? Então uma parte Estados Unidos e o restante no Brasil. E fora isso, a gente tem uma venda no mercado futuro equivalente a 16% do patrimônio do fundo em S&P futuro, né? Então, se você fazer exposição líquida de bolsa hoje, é como se a gente estivesse com 70% em bolsa. A gente está 16 vendido, com 86 comprado e 14 em caixa. Fato, faz sentido. Carlos, aí tem o Juliano. O Juliano Ramos passa por aqui, tá desde manhã com a gente. E aí ele lembra que num episódio ouviu você discorrer sobre IRB e que achou bastante completa a tese, etc. Aí ele engatilha. Carlos, você recentemente disse que ainda não era hora de entrada, mas que você observava lateralmente IRB. Ele fala no momento, ó, IRB tá caindo agora, não, tá no 0 a 0, R$1,18, mas apanhou bem ontem, foi um dos destaques de queda, tá com R$1,18 o papel ordinário. Aí você teve movimentações de BlackRock, você teve movimentações de Barsi, são movimentações mais fundamentalistas do que especulativas até prova em contrário, e ele pega tudo isso e te endereça. Como é que você tem monitorado o IRB e em que momento você julga que seria adequado uma montagem de posição sob a perspectiva do longo prazo? Perfeito. Bom, falando de IRB, eu vou te separar entre curto prazo e longo prazo. Então, né? Quando a gente fala de curto prazo, pode ser que o papel ande, né? Ande por questões técnicas e de especulação, assim, porque caiu muito por conta da oferta, né? Que teve agora de aumento de capital e assim em diante. Então, pode ser que suba. Mas eu não vou considerar investir em IRB enquanto eu não ver mudanças efetivas no ponto de vista operacional e de resultados da companhia, entendeu? Os fundamentos continuam ruins de IRB, na minha visão. Então hoje eu não olho o IRB, tá? Eu tô acompanhando de perto, principalmente a história dos fundamentos, mas fundamento não muda do dia para noite, né? Fundamento vai demorar pelo menos 6 meses, aí pelo menos 2 trimestres para você ver efetivamente alguma mudança contundente. E a partir daí, se eu enxergar que os fundamentos vão começar a melhorar, por mais que o IRB não esteja a 1,18, que esteja a 3, a 4, eu prefiro esperar para investir na tese do que ficar nessa volatilidade e nessa incerteza de fundamentos, né? Hoje os fundamentos estão ruins de IRB. Então a gente tem que ver uma melhora tanto nas questões da operação runoff, que eles chamam, né? Que são operações que eles venderam lá de contratos de resseguro, quanto nas operações cotidianas do IRB, né? Ou seja, nos contratos vigentes, onde a sinistralidade está muito superior do que a sinistralidade que eles têm como meta, né? Então, a empresa ainda deve continuar apresentando prejuízos enquanto não melhorar todas essas questões aí. A Larissa está perguntando qual o seu mico predileto, Castrucci, se nós temos algum mico na carteira. Cogna, sem dúvidas. Mas Cogna está começando a... mas ainda é um mico, né? ainda, né? Ainda é mico. Mas está começando a virar, sei lá, um mico leão dourado para depois virar, né? Ir crescendo. É só o começo ainda. É bom a gente falar de Cogna, porque essa semana continua sendo uma semana de recuperação para o papel. Ontem estava subindo, ou pelo menos hoje estava subindo pela manhã. Vou até cruzar com a fotografia de momento para a gente não perder o detalhe. Mas continua o ciclo de reconstrução da companhia. Aí é até legal a distinção de micos, né? Porque existem micos que o fundamento está ruim e micos que o fundamento... ruim e piorando e micos que o fundamento está melhorando. E Cogna é isso, né? Fazem já 3 trimestres aí que os fundamentos de Cogna têm apresentado melhorias consistentes e a tendência é que os fundamentos continuem apresentando melhorias depois de toda a reestruturação pela qual a empresa passou e toda a limpeza de balanço pela qual a empresa passou, né? Então, quando a gente fala de Cogna, ela ainda é um mico, né? Até porque ela tem um passado recente ruim, a performance é ruim e o preço é preço de mico, né? 2 e qualquer coisa aí. Mas é um mico que eu gosto, porque os fundamentos já estão apresentando melhorias e caso eles continuem essa tendência de melhoria, que é o que eu acredito, não necessariamente é o que vai acontecer, acontece aquele efeito multiplicador que eu falo, né? Que é uma expansão de múltiplo EV/EBITDA com uma expansão de EBITDA e com uma redução no endividamento, ou seja, aumentando o valor de mercado na proporção do valor de firma da companhia. Então, quando você pega todos esses 3 fatores somados, a Cogna, caso a tese se concretize, pode multiplicar por algumas vezes aí nos próximos anos e por isso que eu gosto do papel.
Boa, Carlão. Bom, aí a gente sai de Cogna, sai de IRB e vai para Braskem, para atender a pergunta do Eduardo. Deixa eu só pegar o Eduardo Silva, tá aqui também no WhatsApp. O que é que você está estimando para o setor petroquímico, porque tem a ver com commodities, você já antecipou um pouco da perspectiva de commodities. Responde pro Edu. Essa eu vou ficar devendo uma resposta mais precisa, porque eu não acompanho muito, na verdade eu não acompanho o Braskem, né? O que eu sei é que assim, o que direciona os resultados de Braskem basicamente é o spread dos petroquímicos, né? Então, a quanto ela está vendendo as matérias-primas para a produção de plástico versus o quanto ela está pagando nas suas matérias-primas, né? Então, quando você tem uma dinâmica de petróleo para cima e com o preço das matérias-primas de plástico, né? Polietileno, polipropileno, estável, por exemplo, você tem uma compressão de margem, isso é ruim para a companhia. Quando você tem o petróleo caindo e o spread petroquímico e o preço das matérias-primas de plástico se mantendo, isso é positivo para a companhia. Só que eu não acompanho essa dinâmica, entendeu? Então eu não consigo dizer qual que é o cenário para a Braskem. Eu acho que é mais importante você acompanhar isso. E tem um fator adicional que é essa indefinição de se vai ser vendida, não vai ser vendida, para quem vai ser vendida, quando vai ser vendida, né? E tudo isso acaba, de certa forma, sempre poluindo um pouco na dinâmica de preço da ação de Braskem. Muito bem, Carlos. Então te deixo à vontade para o seu destaque final, aquilo que vale a pena o investidor e o trader também colocar no radar. Eu digo o trader também porque o Carlos é fundamentalista a médio e longo prazo, o trader já é mais curto prazista e, no entanto, vocês dois estão olhando para a mesma coisa no momento em que falamos, certo? Até porque, como diria, eu acho que era o Super Keynes, que é o longo prazo é um conjunto de curtos prazos. Também era ele que falava que no longo prazo estamos mortos. Deixa essa para outra hora. Mas, Carlos, quais são os pontos de atenção que quem investe tem que ter no radar? Perfeito, Léo. Eu acho que alguns pontos principais, né? Quando a gente fala desse mês, falar dos próximos 30 dias aqui, a gente tem essa decisão de taxa de juros agora nos Estados Unidos, e mais importante do que a decisão, a gente tem as falas do Powell que vão ser muito importantes e vão direcionar o papel, vão direcionar as bolsas de uma forma geral. Você tem eleição agora no final do mês, né? O primeiro turno, que já deve dar uma boa indicação do que será o segundo turno, se a gente tiver segundo turno ou não, mas, ou seja, é um evento binário aí de bastante incerteza. Então acho que a primeira questão é cuidado, né? Cuidado com alavancagem, cuidado com operações que podem te tirar do jogo, que podem ou te machucar muito. Essa é a primeira questão, evite eventos binários assim com parcela relevante do seu patrimônio. E a outra questão, acho que fica na parte de fundamento para médio e longo prazo, que é o Brasil, quando você olha tanto da perspectiva de ciclos, né, quanto das perspectivas de dados econômicos e de valuation dos ativos, o Brasil continua positivo, na minha visão, mesmo com esse cenário adverso que a gente pode ver nos Estados Unidos. Tá? Então, acho que essas são as principais questões que vale o investidor se atentar. É isso mesmo. Perfeito, Carlos. Então eu te agradeço. Você que segue conosco tem razões para seguir. Vem aí o Gabriel Medina junto com a Ellen Breunig, o Super André, que aqui já está a postos para dar sequência na cobertura mais vibrante do pregão. E os 10 mil deles voltam na próxima quinta-feira. Vamos ver com qual fotografia. Cada vez mais as eleições se avizinhando. Faltam 17 dias para o pleito e a gente agradece o carinho da sua audiência. Fechado? Batemos o Ibovespa, os 10 mil voltaram a ser o que eram, 10 mil. Vamos ver se daqui para frente a gente consegue algum alívio. Os ventos internacionais não sugerem uma fase tão favorável, não. Obrigado a todos, saúde, juízo e até a próxima. Tchau. Termina aqui mais um episódio de Os 10 Mil Deles, o reality cast que faz o seu tempo render. Disclaimer. As opiniões dadas pelo gestor de recursos Carlos Castrucci sobre empresas de capital aberto e demais ativos financeiros investidos por ele podem configurar conflito de interesse com você, ouvinte. Deste modo, reflita sobre a precisão e a validade dessas opiniões a partir dos seus próprios critérios. Além disso, qualquer comentário sobre investimentos reflete única e exclusivamente a opinião do Carlos. Não se trata de qualquer recomendação de investimento. Ressaltamos ainda que a participação dele não tem como objetivo a venda dos serviços da Roa Asset Management, empresa da qual é sócio e por onde realiza os investimentos dos R$10 mil iniciais do projeto.
O investimento destes recursos vem sendo realizado pelo Carlos da mesma forma como são investidos os recursos dos clientes da Roa. O projeto Os 10 Mil Deles persegue as melhores práticas mundiais para o mercado financeiro na atuação de Carlos como gestor de recursos. Assim, ele não vai comunicar alterações na estratégia de investimentos antes de executá-las para os próprios clientes. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.